Rainbow Warrior, o atentado que chocou o mundo, 10 de julho de 1985, Auckland, Nova Zelândia. São 23h30 e 8 da noite. Uma explosão rasga o silêncio do porto de Waitemata. Segundos depois, uma segunda explosão ainda mais forte. O navio Rainbow Warrior, símbolo do movimento ambientalista mundial, começa a afundar rapidamente. Dentro dele, um fotógrafo português chamado Fernando Pereira volta correndo para sua cabine, tentando salvar seus equipamentos. Ele nunca mais será visto vivo. O que Fernando não sabia é que acabara de se tornar vítima de um atentado terrorista ordenado pelo governo francês. Esta é a história de como um dos países mais respeitados do mundo cometeu um ato de terrorismo de Estado em plena luz do dia e como uma operação secreta se transformou no maior escândalo de espionagem da década de 1980. Para entender por que a França bombardeou um navio ambientalista, precisamos voltar alguns meses no tempo. O Rainbow Warrior não era apenas um navio. Era um navio capitânia do Greenpeace, a organização ambiental mais famosa do mundo. E em 1985, ele tinha uma missão: navegar até o atol de Mururoa, no Pacífico Sul, e protestar contra os testes nucleares que a França realizava ali. Desde 1966, a França vinha testando armas nucleares no Pacífico. Mais de 180 explosões nucleares foram detonadas em Mururoa e em outro atol próximo. A radiação estava contaminando o oceano, afetando a vida marinha e as comunidades locais. O mundo inteiro começava a se voltar contra esses testes. A Austrália protestava, a Nova Zelândia protestava, as nações do Pacífico protestavam, mas a França se recusava a parar. O Greenpeace decidiu agir. O plano era simples: navegar até a zona de exclusão nuclear, entrar nas águas proibidas e forçar a França a cancelar os testes por razões de segurança. Seria um protesto pacífico, mas altamente eficaz em termos de publicidade. E isso aterrorizou o governo francês. Em Paris, na sede da DGSE, a Direção-Geral de Segurança Externa, o equivalente francês da CIA, uma operação secreta foi autorizada. Nome código: Operação Satanic. O objetivo? Impedir o Rainbow Warrior de chegar a Mururoa, a qualquer custo. A DGSE montou uma equipe de agentes secretos e os enviou para a Nova Zelândia. Eles se infiltraram em Auckland semanas antes, assumindo identidades falsas. Havia o casal de turistas suíços em lua de mel, na verdade os agentes Alain Maffart e Dominique Prieur. Havia um time de mergulho, que alugou um iate, e havia uma equipe de apoio monitorando os movimentos do Greenpeace. O plano era afundar o navio no porto antes que ele pudesse zarpar. Seria rápido, limpo, sem vítimas. Pelo menos era o que eles pensavam. Na noite de 10 de julho, mergulhadores da DGSE colocaram 2 bombas Lapa de plástico 4 no casco do Rainbow Warrior. A primeira bomba foi programada para explodir às 23h38. A segunda, 2 minutos depois. A lógica era simples. A primeira explosão faria a tripulação evacuar o navio. A segunda o afundaria de vez. Mas algo deu terrivelmente errado. A primeira explosão foi às 23h38, exatamente como planejado. A tripulação começou a evacuar. Mas Fernando Pereira, o fotógrafo de 35 anos, voltou correndo para dentro do navio. Ele queria salvar seus equipamentos fotográficos, seu trabalho de anos. Às 23h40, a segunda explosão detonou. Fernando estava na sala de máquinas. Ele morreu afogado, quando a água invadiu o compartimento. O Rainbow Warrior afundou em 4 minutos. E com ele, qualquer chance de a operação francesa permanecer secreta. A polícia neozelandesa agiu imediatamente. Testemunhas haviam visto o iate suspeito. Câmeras de segurança registraram movimentos estranhos. E o casal suíço em lua de mel parecia conhecer detalhes demais sobre explosivos para serem turistas comuns. Em menos de uma semana, Alain Maffart e Dominique Prieur foram presos. Inicialmente, a França negou tudo. O governo francês chamou as acusações de ridículas. O ministro da Defesa, Charles Ernoult, disse que era impossível que a França estivesse envolvida. O presidente François Mitterrand manteve silêncio, mas a pressão internacional crescia a cada dia. A Nova Zelândia não estava brincando.
Este era um ataque terrorista em solo neozelandês, um ato de guerra cometido por um suposto aliado. O primeiro-ministro David Land exigiu respostas. A imprensa mundial começou a investigar, e aos poucos a verdade começou a vazar. Em agosto de 1985, apenas um mês após o atentado, o jornal francês Le Monde publicou evidências de que a DGSE estava envolvida. Documentos internos foram vazados. Agentes começaram a falar anonimamente. A pressão se tornou insustentável. Em 22 de setembro de 1985, o presidente Mitterrand foi forçado a admitir: sim, foram agentes franceses. Sim, foi uma operação autorizada. O ministro da Defesa renunciou. O chefe da DGSE foi demitido. A França se tornou pária internacional. Alain Maffart e Dominique Prieur foram julgados na Nova Zelândia e condenados a 10 anos de prisão por homicídio culposo. Mas aqui começa outra parte suja da história. A França fez pressão diplomática brutal sobre a Nova Zelândia. Ameaçou boicotar produtos neozelandeses na Europa. Bloqueou acordos comerciais. Usou sua influência política para isolar o pequeno país do Pacífico. Sob pressão, a ONU mediou um acordo. Maffart e Prieur seriam transferidos para o atol de Hao, uma base militar francesa no Pacífico, onde cumpririam o restante da pena. Mas isso era uma farsa. Maffart foi libertado após apenas 2 anos, alegando problemas de saúde. Prieur foi libertado após 3 anos, alegando gravidez. Ambos voltaram à França como heróis discretos. Nenhum outro agente francês foi punido. A França pagou 7 milhões de dólares à Nova Zelândia e 8 milhões à família de Fernando Pereira e ao Greenpeace. Mas dinheiro não traz vidas de volta e não apaga a mancha na reputação francesa. O caso Rainbow Warrior teve consequências profundas. O Greenpeace ganhou simpatia mundial massiva. A pressão internacional sobre os testes nucleares franceses aumentou exponentially. Em 1996, após mais protestos e pressão, a França finalmente encerrou seus testes nucleares no Pacífico. O Rainbow Warrior havia cumprido sua missão, mesmo afundado. Para a DGSE, foi uma lição brutal sobre o que não fazer. A Operação Satanic é estudada em escolas de inteligência ao redor do mundo como exemplo perfeito de como uma operação secreta pode dar terrivelmente errado. Os erros foram múltiplos: planejamento inadequado, subestimar a polícia neozelandesa, deixar rastros óbvios e, pior de tudo, a morte de um inocente. A Nova Zelândia nunca esqueceu. Fernando Pereira se tornou um mártir do movimento ambiental. Todos os anos, em 10 de julho, há uma cerimônia em sua memória em Auckland. O Rainbow Warrior original foi reflutuado e seus destroços afundados propositalmente para criar um recife artificial. Hoje, mergulhadores visitam o local como um memorial submerso. E a França? Levou décadas para a relação com a Nova Zelândia se normalizar. Em 2005, no 20º aniversário do atentado, o governo francês finalmente pediu desculpas formais. Mas para muitos neozelandeses, as feridas ainda não cicatrizaram completamente. O caso Rainbow Warrior nos lembra de uma verdade desconfortável. Mesmo democracias respeitadas são capazes de atos terroristas quando sentem seus interesses ameaçados. Nos mostra que serviços secretos, operando sem supervisão adequada, podem cometer atrocidades. E nos ensina que, às vezes, são os ativistas pacíficos, não os governos poderosos, que estão do lado certo da história. Fernando Pereira morreu tentando proteger o oceano. Sua morte não foi em vão. Ela acelerou o fim dos testes nucleares no Pacífico e fortaleceu o movimento ambiental global. 39 anos depois, sua história continua a nos lembrar que a coragem de algumas pessoas pode mudar o mundo, mesmo quando enfrentam o poder de nações inteiras. A pergunta que fica é: quantas outras operações Satanic existem por aí que nunca foram descobertas? Se inscreva no canal Ponto de Inflexão.